Olá para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Tatiane Mello e eu tô aqui para contar para vocês o meu segundo testemunho do que Deus realizou na minha vida. Para quem não me conhece, eu tenho 38 anos, sou casada com Reginaldo Mello há 13 anos e 18 anos de relacionamento. Como todo casal, quando estamos planejando o nosso futuro, a gente pensa em ter filhos. Acredito que todo mundo que casa, uma hora pensa nisso. E nós não somos diferentes. Como a gente tem 13 anos de casamento, a gente chegou a um ponto na nossa vida que nós estávamos estáveis, casa própria, tudo. E falamos, agora é o momento de termos nossos filhos. E nesse momento nós começamos a tentar ter filhos e não foi possível. Foi aí que estava demorando um tempo e eu passei no médico e foram realizados vários exames comigo e foi identificado que eu tinha endometriose profunda, né? Uma endometriose profunda. Eu não sou médica, né? Não sou especialista nisso, mas mais ou menos para entender, o nosso organismo ele tem o endométrio, né? Que é a parte que cobre o nosso útero. Acredito eu. E a pessoa que tem endometriose, essa parte do útero, em vez de sair pela menstruação, ela é uma doença que faz com que essas peles grudem em algumas partes do nosso organismo, danificando-as, né? E foi descoberto que eu estava com essa endometriose e fiz alguns exames e o médico falou, olha, Tatiana, como você não tem filhos, o único método preciso é a cirurgia. Porque se você tivesse tido algum filho, alguma coisa assim, nós entraríamos com uma medicação ininterrupta, né? Você ia ficar tomando remédio direto para não menstruar. Mas como você não tem filho, a única situação que pode nos ajudar é a cirurgia. E aí, como eu tenho um convênio médico, né? Foi aprovado pelo convênio médico a realização dessa cirurgia. No momento, assim, quando eu descobri que eu estava com endometriose, assim, bateu um aperto no meu coração, né? E eu falei, nossa Deus, mas o Senhor tem promessas na minha vida, né? De eu ter filhos. E agora eu descubro que eu tenho essa endometriose. Para quem tem endometriose, fica mais difícil engravidar naturalmente, né? A não ser que for por fertilização ou inseminação. Mas mesmo assim, eu não deixei de confiar nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Porque Ele fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu amo meu Deus. Então, quando eu cheguei em casa, assim, que eu falei com meu esposo, ele falou, Tatiane, o que importa não é um filho ou o que seja, o que importa é que nós sejamos felizes. Nós estando felizes, a criança ela só vai acrescentar a nossa felicidade. Mas está na mão de Deus o nosso propósito. Então confia nele. E foi que depois de um tempo, eu fiz a cirurgia, onde estava uma endometriose muito profunda. Demorou 10 horas de cirurgia, onde todo o meu útero, todos os meus ovários, minhas trompas estavam envoltos pela endometriose. Uma parte do intestino estava comprometida. O médico ele fez a limpeza, tudo do que estava envolto do útero, do ovário, das trompas, só que uma parte do meu intestino ela foi comprometida. Então eles tiraram 5% do meu intestino. E eu falava, Deus, o intestino é grande, né? 70, sei lá quantos centímetros que tem o intestino, mas a minha confiança está em Ti, não importa o que aconteça, a minha confiança está em Ti. E o médico falou, olha, Tatiana, nunca mais vai aparecer essa endometriose para você, fica tranquila, vamos, após a recuperação, você vai ter um intervalo que você vai ficar de resguardo. Após isso, nós vamos tentar novamente métodos naturais a você engravidar. E, irmãos, isso foi em 2015 que eu operei. Em 2016, eu encontrei um pólipo endometrial. E aí eu tive que fazer uma pequena cirurgia, né? Era como se fosse um exame, não era tão específica
igual tomar anestesia geral, anestesia local, como foi a outra, mas eu precisei tomar uma anestesia local, mas foi bem simples, e tirei esse nódulo endometrial, e depois disso tentamos novamente. Então passou 2017, passou 2018, passou 2019 e nada tinha acontecido. Até que uma amiga minha, ela também tinha um problema de endometriose, e ela havia me indicado, a primeiro cirurgião, uma amiga minha também tinha indicado. E aí esse segundo, eu falei para ela, eu queria tentar um outro médico, ver quais são as alternativas, né? Porque eu fiz a cirurgia, já era para ter engravidado, pelas porcentagens do médico, ele falou que era fácil engravidar depois de ter feito a cirurgia. E ela me indicou um novo médico, né? Que eu expliquei para ele que eu já tinha feito a cirurgia, né, que já estava tentando há algum tempo. Ele passou trocentos exames, até DNA do meu esposo ele passou, para comparar se nosso DNA é compatível, todas essas coisas. E tudo normal. Como os outros exames anteriormente, estava tudo normal. Só que esse médico, ele pediu 2 exames específicos de endometriose novamente, né? E esses 2 exames constataram que a endometriose, ela tinha voltado. Na verdade, que eu estava novamente com endometriose. E que estava um grau muito grande novamente. E que a única possibilidade era novamente eu fazer essa cirurgia. Irmãos, eu já tinha passado por uma cirurgia de endometriose. Não aconteceu nada, graças a Deus. Então eu estava tranquila, confiando em Deus. Falei, Senhor, tá nas suas mãos. O médico falou para mim que iria fazer essa cirurgia, que dessa vez não, e que dessa vez ele iria fazer de tudo para deixar tudo limpo, tudo em ordem. Eu estava tranquilo, confiando em Deus, e graças a Deus, e confiando no médico, mas confiando primeiramente em Deus, que Ele é o meu sustento. E aí, novamente, todo preparo para a cirurgia, avisar meu pai, minha mãe, meu esposo, estavam combinando tudo. E aí, fomos para o hospital no dia 30 de julho de 2019. E a cirurgia seria realizada dia 31/9. Fiz toda a preparação e logo cedo, na parte da manhã, às 7 horas da manhã, já teve o preparo para entrar para a sala de cirurgia. Irmãos, eu estava tranquila. Eu estava... vai ser mais uma cirurgia, vai ser rápido assim, né? A outra levou 10 horas, eu falei, vai levar, se de repente vai levar ao mesmo tempo, já tá meio que preparado. A cirurgia, ela também levou umas 8 ou 9 horas, mas foi totalmente diferente, irmãos. Meu esposo falou, a cirurgia ela foi realizada de ponta cabeça. Por que os médicos falaram isso? Porque para eles, a pessoa estando de ponta cabeça, a cabeça aqui e as pernas aqui, os membros, eles não teriam que ficar toda hora puxando os membros para cima, porque puxou uma vez os membros para cá, a parte onde eles iriam mexer já facilitaria, né? Não ficava toda hora. E foi tudo bem, graças a Deus. O médico falou que teve que refazer tudo a cirurgia passada, estava tudo novamente comprometido. Uma das trompas minhas foi danificada, e ela já estava na outra cirurgia, ela já estava meia feia, né, como os médicos diziam, estava meio deformada, mas ela estava funcionante. Dessa vez, uma das trompas não foi possível a recuperação, e eles tiveram que tirar uma dessas trompas, e teve que fazer tudo, e novamente estava no intestino, novamente estava na bexiga, na parte interna, novamente estava no canal do reto, novamente estava tudo comprometido. Eles conseguiram limpar tudo, tiraram mais 10 centímetros do meu intestino, limparam tudo que tinha que limpar, tiraram a trompa que estava danificada, e fui pro quarto. Meu marido ficou totalmente assustado, porque meu rosto estava desse tamanho, meu braço estava desse tamanho, eu estava totalmente inchada, eu estava totalmente deformada pelo método da cirurgia, porque quando você fica de ponta cabeça, é isso que acontece. Só que também tinha um detalhe: a endometriose, ela estava chegando perto dos nervos do nervo ciático.
ela estava chegando lá. Então, eles tiveram que fazer um procedimento de umas 4 vezes parar, de eu respirar para eles mexerem nesses nervos. Imagina o critério que foi essa cirurgia. Imagina, assim, os médicos, eu não tenho sangue frio para ver o tipo de cirurgia assim. Mas eu fiquei pensando depois que aconteceu a cirurgia, nossa, para eu de funcionar, né, que... Tipo, se eu tava acordada, eu acho que eu ia ficar desesperada. Mas graças a Deus a gente dorme, né? Graças a Deus a gente dorme. Então foi tudo bem, assim, foi demorado. E eu fui pra sala de recuperação. Eu tava com muita dor, né? Aí fui pro quarto. Irmãos, normalmente igual a primeira cirurgia. Eu estava ótima. A médica foi no meu quarto no terceiro dia. Foi numa quarta-feira, no sábado ela já foi no quarto, falou, Tatiane, você já tá pronta para ir para casa, pode ir tranquila. E aí eu falei para ela que eu tava muito insegura de ir para casa naquele momento, porque eu tava sentindo uma dorzinha e tava meio receosa de ir. Ela falou, não tem problema, eu posso deixar a alta pronta, amanhã cedo você pode ir para sua casa, não tem problema nenhum. E eu falei para ela, tudo bem. Só que os nossos planos não são os planos de Deus. A gente tem que entender isso, que a gente traça um caminho para a nossa vida, ou às vezes acontece alguma coisa que a gente pensa, não, vai dar tudo certo e pronto. Mas os planos de Deus são totalmente diferentes. E naquele sábado, naquela noite, eu senti muita dor no meu estômago. Muita dor. E eu estava começando a ter febres. E aí fazia exame, e eles estavam fazendo os exames, e todos os dias, todo dia exame. Meu braço, irmãos, ele ficou carne viva de tanta hora que tinha que tirar sangue para fazer exame. Além da medicação, né? Então ele tava carne, eu não aguentava mais furar meu braço. Até que eu estava conversando com a minha mãe e falei, acho que daqui a pouco a gente vai embora, né? Não, aí os médicos falaram, olha, você não vai embora para casa. A gente tá fazendo exames aqui, tá tendo uma alteraçãozinha. Então foi passando os dias, irmãos. Sábado, domingo, segunda. E na terça-feira, eu tava conversando com a minha mãe e a enfermeira entrou assim, a enfermeira geral de lá, e falou assim, Tatiana, eu vim te buscar. Aí eu falei pra ela assim, você veio me buscar? Eu vim te buscar para você ir para a sala de cirurgia. Irmãos, bota uma pessoa que entrou em desespero. Como assim? Entrar no hospital? Meu médico não falou nada. Aí ela falou assim, não, Tatiana, eu também fiquei com dúvida, mas eu liguei pro seu médico e ele falou que era já para te preparar para levar para a sala de cirurgia. E aí eu liguei, meu marido estava indo para ficar comigo. Eu liguei pro meu marido e falei, amor, eu vou entrar de cirurgia novamente, chorando, abaladíssima, porque a minha expectativa era ir embora e não entrar novamente para cirurgia. Eu só lembro que eu olhei para minha mãe e falei para ela que ia dar tudo certo, meu marido, nós oramos. E eu indo para cirurgia, eu falava, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida sempre esteve nas tuas mãos, Senhor. Que tudo dê certo, Senhor. Que nada de mal venha me acontecer. E aí eu fui para a cirurgia, anestesiada novamente, todos os médicos que tinham realizado a primeira cirurgia no dia 31 estavam lá, e um outro médico lá que eu não tinha conhecido ainda. E eles falaram que... E o médico foi, antes de começar a cirurgia, o médico foi no quarto e falou, Tatiane, olha... Meu esposo já tinha chegado, Tatiane, realmente nós vamos realizar novamente uma cirurgia. Os exames estão constando que você está com uma infecção, uma inflamação, e a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai precisar te abrir para analisar o que está ocorrendo. Irmãos, eu estava me recuperando de uma cirurgia que foi videolaparoscopia, só que para tirar o intestino eles tiveram que fazer uma corte tipo cesárea. Eu estava me recuperando e nisso eu já ia passar por uma outra cirurgia. Mas mesmo assim eu falei, Deus, a minha vida sempre esteve nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Apreensiva, chorando, mas me mantendo calma. E foi realizada a cirurgia, levou aproximadamente umas 5 horas. Eu anestesiada, as enfermeiras falaram, quando eu fui pro quarto eu tive que ficar na UTI.
para recuperação. E no outro dia eu não vi nada, as enfermeiras falavam que eu só chorava de dor, falando que eu queria ir embora para casa. E no outro dia, quando já tinha passado a anestesia, os médicos chegaram para mim e vieram conversar comigo e falaram assim: Tatiane, é o seguinte, seus exames estavam dando infecção, inflamação, né? E a gente teve que fazer uma cirurgia para ver o que estava acontecendo. E o que que identificamos é que, como nós arrancamos um pedaço do teu intestino e a gente teve que fazer uma emenda, a gente não sabe como, que a gente usou equipamento de alta qualidade, que nunca falha nesse grampeador que eles fazem, e a gente encontrou uma fissura, um buraco no seu intestino. E desse buraco do intestino, seu organismo foi infectado com bactérias, onde a gente teve que, de emergência, ligar para o seu esposo, optar por um método mais seguro de recuperação, que seria colocar a bolsa de colostomia, que é colocar o intestino para fora e você colocar uma bolsa para que suas fezes saiam naquela bolsa. E o médico falou assim: olha, Tatiana, eu não sei como isso aconteceu, porque na minha experiência médica nunca havia colocado uma bolsa de colostomia em nenhuma das minhas pacientes. Isso é a primeira vez que aconteceu, mas ainda bem, eles não falaram, graças a Deus, ainda bem que foi com você, e que é uma pessoa paciente, e com o seu esposo, que são pessoas pacientes, que acreditam em Deus, e que foi a melhor opção que a gente teve para sua recuperação. Na hora, me mantive firme. Quando o médico saiu, irmãos, eu comecei a chorar. Você imagina, um lado o dreno, do outro lado a bolsa de colostomia. A pessoa que coloca a bolsa de colostomia, a adaptação é muito difícil. Você ter um corpo, um órgão teu pro lado de fora, um corpo estranho, onde você tem que ter uma total higiene, cuidado para não bater, cuidado para não pegar uma infecção, cuidado tudo. Assim, foi um processo muito difícil para mim. Mas, sabe, como eu já tinha passado por um problema grave anteriormente, eu falava: Deus, eu sempre falei, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu chorava assim, em segredo, escondendo da minha mãe para ela não ver que eu estava chorando, escondendo das enfermeiras, mas sabe, a minha confiança estava em Deus. Eu nunca deixei no hospital de dar o meu sorriso. Eu sempre fui alegre, sempre fui espontânea, sempre fui conversadeira, como falo, sabe? Sempre fui uma pessoa assim, muito solidária com as outras, assim. Então, sempre que os enfermeiros chegavam, eu estava alegre, conversava com eles. Eles falavam que eles tinham até prazer de cuidar de mim, porque eu estava na UTI e as outras pessoas estavam grávidas. Eu estava grávida, mas eu não tirava o sorriso do rosto. E eu falava para eles que o Deus que eu sirvo era um Deus que me dava forças. Assim, tinha enfermeiros cristãos, tinha enfermeiros que não eram. Até tinha uns enfermeiros que a gente brincava de The Voice, eles começavam a cantar, eu cantava também brincando. Mas não foi fácil, porque no início da recuperação, a minha voz estava rouca, porque eles tiveram que fazer, colocar o tubo, né? Esqueci o nome agora. Então fica restígio na garganta, né? Assim, de catarro ou alguma coisa assim, então a voz sai rouca. Só que eu não poderia comer, então nem água eu estava tomando. Eu acho que eu fiquei uma semana ou 2 semanas, nem lembro. Eu nem sei quanto tempo que eu fiquei sem tomar água. E os médicos, eles teriam que ser muito cautelosos na parte da recuperação, de introdução de alimentação, né? E nesse processo eu fiquei na UTI, não foi fácil, fazendo fisioterapia, fazendo exercícios respiratórios. Eu não estava me alimentando, então eu só ficava no soro. Depois eles passaram para alimentação parenteral, que é a alimentação na veia. Eu tive que colocar um catéter aqui,
né? Até ficou uma marca aqui, ó, de colocar um catéter aqui, através daqui, porque toda hora eles tinham que fazer exame. Como eu tava com infecção, tava com bactérias, eu tinha que tomar na veia antibiótico e tinha que tomar o soro, tirar exame, tudo. Então eles preferiram colocar esse catéter em mim para não prejudicar muito as minhas veias, porque a minha veia é muito fina e toda hora estourava. Então eu fiquei nesse processo tomando 3 antibióticos. E o médico falou assim, Tatiane, a gente não sabe o que aconteceu, porque se esperasse mais um pouquinho, você ia ter infecção generalizada e ia acontecer algo grave com você. A gente sabe, os médicos não falam, mas a gente sabe que quando a pessoa tem infecção generalizada, muitas vezes o organismo ele não suporta. O organismo ele não dá, quando você tem várias bactérias, mesmo você utilizando antibiótico, não dá tempo de você matar a bactéria, porque um antibiótico é para uma bactéria e até você achar a bactéria certa achar o antibiótico certo para aquela bactéria, ele leva 48 horas para agir. E muitas vezes naquele 48 horas não é aquele antibiótico, eles têm que tentar outro. Imagina a pessoa com várias bactérias. Então a gente sabe que o organismo ele não suporta e a pessoa acaba falecendo. Mas graças a Deus, Deus me deu uma nova chance para estar aqui contando para vocês o meu testemunho. A minha mãe, quando ela descobriu, ela falava, Deus, não leva minha filha, meu esposo também, não leva minha esposa. Porque é uma coisa grave, irmãos, eu fiquei na UTI. E na UTI, vocês que já passaram pela UTI, sabem que não é fácil você ficar na UTI com outras pessoas graves. Você estando consciente, você vê pessoas sofrendo, pessoas ali clamando com dor, tristes, muitas vezes entrando em depressão. Só que em nenhum momento eu deixei me abater, porque tinham pessoas orando por mim. A minha igreja, meu pastor, o pastor Leandro, minha pastora Andrécia, os meus irmãos da igreja, Peniel, sempre oraram por mim, meus familiares, meus amigos, pessoas que eu não conheço, todos estavam orando por mim, enfermeiros estavam orando por mim. E eu falava, Deus, está nas suas mãos, seja feita a tua vontade. Mas que não é fácil, não é fácil. Aí chegou um ponto que eles começaram, depois de muito tempo, eu estava com a bactéria, tomando antibióticos, eles começaram devagar a introduzir alimentação, que não foi fácil, porque tinha que ser muito lento, porque você sabe, tem que começar líquida, depois pastosa, depois sem resíduo, depois com resíduo. E eu falava, meu Deus, mas antes de ter toda a alimentação, eu falava, pelo amor de Deus, eu queria só um golinho de água, e não podia, irmãos, não podia. E tomando medicação, e eles começaram a introduzir a alimentação, mas bem água de coco, água e chá, água de coco, água e chá. Aí depois foi aumentando, mas não foi fácil. E foi passando o tempo assim, e os médicos falaram, olha, Tatiane, parece que a infecção tá baixando, e se você melhorar daqui uns 3 dias, você vai pro quarto. E eu falava, Deus, graças a Deus. E eu falava, Deus, tá nas suas mãos minha vida. Só que, como eu disse antes, os propósitos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E eu andava com fisioterapeuta nos corredores e passava por quartos onde as pessoas estavam internadas e muitas vezes pessoas entubadas e a porta aberta, você acabava vendo, e eu falava, Deus, abençoa essas pessoas, cura, Pai, coloca as tuas mãos, e estendia as mãos para aquelas pessoas e falava de Jesus para pessoas que estavam afastadas, enfermeiros que estavam afastados, e falava de Deus. E eu tava andando com um fisioterapeuta e eu falei pra ele, quando a gente for pro quarto, você pode me deixar no banheiro que eu quero urinar? Aí você chama a enfermeira. Aí ele fez isso, irmãos. Eu estava de sonda, eu estava com um dreno,
eu estava com a bolsa de colostomia. E aí eu fui no banheiro, quando a enfermeira veio, ela me ajudou a levantar. Quando ela foi ver, tinha saído sangue da minha urina. E aí ela falou assim: Tatiana, eu vou ter que colocar o... não, desculpa, irmãos. Na verdade, ela já tinha tirado a sonda. Aí eu tava indo no banheiro, né? Ou fazia naquela bacia lá que eles dão pra ir no banheiro. Aí eles tinham tirado a sonda. E aí ela falou assim: olha, eu vou ter que colocar uma fralda em você, Tatiane, porque acho que você menstruou. Aí eu falei: tá bom. Eu já tinha usado uma fralda geriátrica, a coisa é muito humilhante, mas era o jeito. E aí eu comecei deitada assim na cama, irmãos, eu comecei a sentir uns negócios assim, sabe? Como se estivesse descendo uns negócios, uns coisas. E eu falei pra enfermeira, isso era uma meia-noite, irmãos. Falei: olha, eu tô sentindo uns negócios aqui na fralda. Ela pegou: eu vou ver, Tatiana, que às vezes você fez xixi, e aí eu vou dar uma olhadinha e já troco já. Irmãos, eu estava tendo hemorragias. Eram uns pedaços de coágulos enormes, saía toda hora. E a minha mãe nesse dia, ela estava comigo porque revezava a UTI com a minha cunhada, a minha mãe, a minha tia Branca, minha cunhada Valquíria, minha mãe Maria e minha prima Cíntia. Elas faziam, e o meu esposo de final de semana, porque na semana ele tinha que trabalhar, então ele preferia ficar final de semana e feriado comigo. Eu comecei a ter hemorragia na meia-noite, irmãos, meia-noite. Eu fiquei tendo hemorragia da meia-noite às 5 horas da manhã. E não era pouco, porque elas colocavam a fralda, elas já tiravam. Limpava, colocava a fralda, tirava. Teve uma hora que o médico falou: não para de limpar, só tira a fralda e coloca outra. Porque estava tendo hemorragia, muitos coágulos grandes, enormes, sangrando. E saía pelo reto, e saía sangue pelo reto, e saía sangue pela vagina, saía pelo sangue. Foi desesperador, eu comecei a ficar branca. Minha mãe olhou assim, eu sangrando, ficou desesperada. Meu esposo estava em casa. E o médico falou: olha, seu esposo vai ter que trazer a perneneira, porque você vai ter que ficar de repouso, você não vai poder levantar. A perneneira é um aparelho que eles colocam na sua perna e ele fica massageando, porque você não anda, então ele fica massageando para o sangue não ficar parado. E eu liguei para ele e falei: amor, pelo amor de Deus, eu tô tendo hemorragia. O meu esposo falou: calma, eu vou ligar pro médico. Aí ligava pro médico, o médico falou: já tô sabendo, os médicos da UTI já me deixaram ciente, eles estão acompanhando. E ele ligou 3 vezes pro médico, eu fiquei da meia-noite às 6 horas da manhã, tendo hemorragia e não parava. Eu comecei a ficar branca, comecei a passar mal, porque não tinha nada na minha barriga. Não tinha nada na minha barriga. E eu comecei a vomitar, e só saía água. E desesperada, aquele sangue saindo. E aí o médico falou: não para de limpar, só tira a fralda e coloca outra. E a minha mãe, ela na hora assim, ela foi pro banheiro assim, ela falou pra mim que depois que ajoelhou no banheiro e falou: Jesus, ajuda minha filha, não leva minha filha. E eu lá falava pra ela, tentando, irmãos, imagina, eu tentando ficar calma e falar: mãe, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, fica calma. Porque eu via sangrando, eu olhava pra enfermeira e eu falava: tá saindo sangue, pra minha mãe não ouvir que eu tava vendo que tava saindo sangue. Aí ela fazia assim, aí ela olhava, aí minha mãe via a cara da enfermeira e viu o sangue saindo, e ela ficou desesperada, ela foi no banheiro e ela falou: Jesus, não leva minha filha não. Eu tava tendo hemorragia, aí meu esposo chegou, eu tava passando mal, vomitando, ele conseguiu ficar abanando pra mim. E aí o médico falou pra elas não ficar limpando, que podia sair, mas só deixar sair. Que aí
quando foi no outro dia, nesse mesmo dia, né, mais tarde, umas 8 horas, 9 horas da manhã, o meu médico que fez a cirurgia, ele foi lá e falou que isso era o resíduo da cirurgia, que quando a gente mexe numa cirurgia que envolve barriga, essas coisas, que sai muito, que é resíduo da própria cirurgia, mas que ia chegar a um ponto de estancar esse sangue. Irmãos, eu fiquei desorientada. E eu falava, Deus, tô a ponto de ir pro quarto, ir pra minha casa e acontece isso. E aí foi adiada minha ida pro quarto, eu fiquei na UTI novamente, tomando todos os cuidados, né? Eu fiquei um tempo deitada sem me movimentar até que esse sangue realmente parasse de sair. Sabe, tomei muita medicação lá. Mas sempre assim, eu ficava chateada, mas ao mesmo tempo depois eu ficava alegre, porque a minha confiança está nas mãos do Senhor. Às vezes você acha que os seus planos já foram água para baixo, já foram destruídos, que o diabo já destruiu os seus sonhos. Mas Deus não esquece, você pode esquecer. Você pode esquecer os seus sonhos, os seus planos, mas Deus não esquece. Deus não esquece, porque os sonhos dele são melhores que os nossos. São maiores e melhores que os nossos. E nada pode nos afetar. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Se foi a vontade de Deus, eu ficar um tempo lá. Porque ao mesmo tempo que eu estava no UTI, eu estava pregando a palavra de Deus para as pessoas. E tava orando para que as pessoas não tenham. Tinha uma moça que estava lá há 10 anos no hospital, porque ela foi fazer uma cirurgia de silicone, de abdominoplastia, e deu um problema lá, ela ficou vegetando e ela estava lá há 10 anos. E eu falava, Deus, eu oro por essa pessoa também. Então, às vezes, Deus prepara a situação, Deus nos castiga, não. Às vezes, Ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa aprender, ajudar, ser solidário com as pessoas. Pode ser coração, pode ser um abraço, pode ser um sorriso. As senhoras lá da limpeza, elas chegavam lá para limpar meu quarto, eu tava sorrindo, até que uma delas falou assim, você é cristã, né? Aí eu nem tinha comentado com elas, assim, e eu falava que era. Ela, dá para perceber. Então é tão lindo você ver que mesmo naquela situação, as pessoas olharem para você e ver algo diferente na sua vida. Sabe, Deus te passar aquela força e você conseguir, mesmo na situação mais grave, ajudar pessoas, sabe, que estão desanimadas. Irmão, só sei que foi passando assim o tempo e eu, né, naquela UTI, e a infecção ela foi diminuindo, né, e chegou ao ponto de zerar a infecção. Só que com essa hemorragia eu tive que colocar um outro dreno, então eu tava com dreno de um lado, dreno do outro lado, e com a bolsa de colostomia eu tava com 3 coisas, né, no meu corpo, fora os pontos, né, que da videolaparoscopia, né, e o corte da cirurgia. E eu só sei que, irmãos, eu fiquei naquele hospital, assim, eu fiquei 33 dias naquele hospital, 24 dias só na UTI e o restante nos quartos. Você não sabe que é ficar numa UTI que não tem janela, você não sabe se está de dia, você não sabe se está de noite, você perde a noção de que dia é da semana, que dia é naquele dia, você só consegue se orientar pelo aquele quadro branco que elas anotam lá suas condições físicas, seus remédios que você tomou. Você só sabe por aquilo lá, você perde a noção do tempo, sabe? Parecia uma eternidade você ficar um mês e 4 dias no hospital, 3 dias no hospital. Eu fico pensando aquelas pessoas que estão lá há vários meses, pais que estão com bebezinhos da UTI, você não sabe. Às vezes você reclama que você acordou cedo. Você às vezes reclama que você tem que caminhar para ir para o seu trabalho. Às vezes você reclama do seu trabalho. Às vezes você reclama do seu filho. Às vezes você reclama do seu marido. Às vezes você só reclama. Dá graças a Deus
que você está viva, dá graças a Deus que você tem o seu esposo, dá graças a Deus que você tem seu filho, graças a Deus que você tem o seu emprego, graças a Deus que você tem as 2 pernas para caminhar, para ir para o trabalho, dá graças a Deus, agradece. Muitas pessoas neste momento não têm isso, não podem ter isso no momento, e você aí que está assistindo, está sadio. Às vezes você está com raiva de alguém por causa de uma besteirinha, uma coisa besta, uma coisa insignificante. Para, fede que você pode mais, que você pode confiar em um Deus melhor. Para de reclamar, sabe? Às vezes a gente tem 2 escolhas, ou é reclamar ou é agradecer a Deus. Eu prefiro agradecer a Deus pela minha vida, por tudo que Ele fez. Eu fiquei 1 mês e 3 dias, 4 dias no hospital. Eu não via a hora de ir para casa, de dormir na minha cama, de ficar com meu esposo, com a minha família. A maior felicidade era eu sair do hospital e você todos os dias estar na sua casa bem, sabe, perfeita. Pensa, analisa o que você tem feito da sua vida, se você só tem reclamado ou você tem feito coisas boas, ajudado pessoas, nem que for com um abraço, uma ligação, que agora a gente pode dar abraço, mas uma ligação, tô ligando para saber como você tá, tô mandando uma mensagem para saber como você tá, desejo uma semana abençoada para você. As pessoas precisam disso, a gente necessita disso, e eu recebia, mesmo na UTI, várias pessoas ligavam para mim, e eu ficava conversando com elas, isso me ajudava, sabe, louvores que me mandavam para escutar lá na UTI. Fiquei 34 dias. Vocês não sabem como que é ficar dentro do hospital. Você que já passou, ou que alguém mais próximo do seu passou por isso, você sabe do que eu estou falando. E aí, irmãos, eu tive alta. Só que para uma mulher, eu tenho 38 anos, fiz esse ano, março agora, ter uma bolsa de colostomia no seu corpo, assim, dependendo da roupa, já aparece, sabe? Você se sente, sabe? Não se sente como uma mulher, porque é um corpo estranho que toda hora você tem que cuidar. Só que Deus me fez superar tudo isso, não foi fácil. Psicologicamente não foi fácil, fisicamente não foi fácil. Não foi fácil. Eu fiz a primeira cirurgia dia 31 de julho de 2019. Essa segunda que teve que fazer a bolsa de colostomia foi dia 5 de agosto. E aí eu fiquei afastada do meu trabalho, que eu trabalho já há uns 11 anos lá. Desde esse dia, então eu fiquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, afastada do meu serviço. Uma pessoa que é totalmente ativa, faz as coisas sozinha, dependente de outras pessoas. Eu podia andar, mas estava em recuperação ali com vários pontos. Com aquela bolsa de colostomia, porque eu não podia pegar condução, porque não podia levar pancada, que é uma bolsa de plástico. Quem tem bolsa de colostomia sabe do que eu tô falando. Às vezes você tem que ir num lugar, mas você precisa ir num lugar que tenha um chuveirinho para você lavar essa bolsa para trocar para outra. O gasto, essas bolsas não são baratas. Mais de R$200, 10 bolsas. E você usa rápido, porque toda hora você não tem controle das fezes, então toda hora tá saindo. Se você come alguma coisa laxativa, é aí que sai mesmo, ou mais obstipante. Então você tem que pensar no que você vai comer, você tem que pensar na roupa que você vai vestir, você tem que pensar onde você vai poder ir. Muda totalmente a rotina da sua vida. Eu falava para Deus, Deus, eu não queria ficar o Natal com esse negócio. Mas a minha vida estava nas mãos de Deus e eu deixei Ele fazer o que Ele queria comigo. Até que, assim, graças a Deus, Deus me deu um organismo que eu tenho uma boa cicatrização e eu cuidei bem do estômago, que é a parte do estômago que fica para fora. Eu cuidava, eu tomava todo o cuidado de higiene, de atenção para que aquilo não danificasse. E aí, a minha recuperação estava indo muito bem e aí
Eu fiquei 6 meses afastada. No dia 20 de dezembro, o médico marcou a cirurgia para retorno do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia. Então, eu tive que fazer uma nova cirurgia. Então, em 2019, eu fiz 3 cirurgias em pouco tempo. Julho, agosto e dezembro. E aí, dia 20, eu falei, eu já estava preparada para passar o Natal lá no hospital. Eu já tava falando pro meu marido, ó, você come os negócios aí que eu vou comer as comidas aqui do hospital. Só que graças a Deus, Deus é tão lindo que o médico foi lá no dia 24, eu lembro até hoje. No dia 24 ele falou assim, Tatiana, tá preparada? Eu falei, por quê? Aí ele mostrou o papel assim da alta, eu falei, eu vou pra casa. E ele falou, vai sim. Você vai para casa, você não vai poder comer muita coisa lá, você vai comer uma coisa mais leve, mas você vai passar o Natal e o Ano Novo com a sua família. Irmãos, nessa cirurgia, o médico falou para mim que poderia ele tirar a bolsa de colostomia do intestino grosso do lado esquerdo e colocar outra bolsa de colostomia no intestino fino do lado direito. Só que quando eu acordei na anestesia, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na minha barriga e o médico falou assim, não, Tatiane, não tem nada aí não, fica tranquila, você só tá com os pontos. Eu falei, Senhor, graças a Deus que eu não aguentava mais. Eu fico pensando, sabe, muitas pessoas eu conversei que tinham bolsa de colostomia definitivo, que nunca mais iriam tirar, e aí eu falava, Senhor, obrigado, porque foi temporário. Mas tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um propósito na vida. Então, você que está assistindo, não reclama, não fica reclamando não, porque você é perfeito, você tem a saúde perfeita. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar, não queriam estar em hospitais nesse momento, e você tem a oportunidade de estar em casa perfeito. Então saiba que Deus ele tem planos, propósitos para tudo. Eu fiquei lá 34 dias. Deus me usou para falar a palavra de Deus, mesmo na situação mais difícil que eu estava passando. Eu sempre confiei e tive fé em Deus, e Ele não me decepcionou, porque quando Deus realiza, pode você passar por dificuldades, mas Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Eu espero que com esse testemunho que Deus me fez superar essa dificuldade, Ele vinha trazer para você um conforto e saber que Deus é um Deus fiel, que Deus ele age para todas as coisas, para aquele que ama, daqueles que foram chamados de acordo com seus propósitos. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito para cada um. Basta você crer num Deus fiel, justo, misericordioso, amoroso. Eu espero que você entenda que nada cai, nada acontece por acaso, que Deus sempre tem um propósito, mas Ele nunca te abandona, Ele nunca vai te deixar só. Eu espero que esse meu testemunho esteja alcançado você, que pelo menos faça com que, se não serviu para você, mas pelo menos você consiga meditar, pensar, analisar o que você tem feito da sua vida. Se você tem deixado sua vida nos propósitos de Deus, ou se você só tem reclamado. Eu quero agradecer a oportunidade de você que me ouviu até o final, dizer que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e eu quero agradecer muito, que vocês fiquem com Deus, que Deus te abençoe muito, e eu fico aqui com essa mensagem. Deus te abençoe, a paz do Senhor para todos vocês. Amém?